Bacana esse lugar, né? Estradinha de gravel. Ao todo, são 11 sessões de gravel que somam 63, 64 quilômetros na Estrada Bianchi, 184 quilômetros, 11 sessões de gravel, que constitui uma das clássicas mais modernas e mais desejadas no ciclismo profissional. E aconteceu esse final de semana a Estrada Bianchi. Antes de falar da Estrada Bianchi, por que não falar da Copa Internacional? Na verdade, não falar. Eu acompanho pessoalmente, eu acho fantástico o fato do circuito assinado pelo Avancini, a Jaqueline Mourão competindo por uma equipe nacional, todo esse movimento é muito bacana. Eu não gosto de usar essa palavra e eu não sou criador de conteúdo, eu não crio conteúdo nenhum. A única coisa que eu faço é tentar compartilhar a minha perspectiva sobre alguma coisa. Então eu não gosto dessa palavra criar conteúdo. Tem uma galera lá, eu vi um vídeo do Cadinho muito bacana, do reconhecimento, e daí ele comentou uma coisa que é super bacana: quem for vir fazer a competição e não teve tempo de fazer o reconhecimento, assiste o vídeo, porque daí você tem uma perspectiva do que está acontecendo, você consegue chegar aqui mais bem preparado. Esse tipo de matéria, não sei o que, é muito bacana, porque além de ter o entretenimento, de assistir, é uma ajuda real para aquelas pessoas que irão fazer nesse ano, iriam fazer, ou que tem o projeto de fazer para entender a dificuldade. Eu acho que é isso, então eu não irei falar sobre a Copa Internacional, não por falta de interesse, porque eu acho que tem uma galera lá que está fazendo algo muito melhor do que eu faria. Certo? A galera tá andando muito. Jaqueline Mourão é um absurdo, hein? Tá forte. Estrada Bianchi. Como eu disse, os 184 quilômetros. Tem uma fuga. As fugas nas provas clássicas, elas sempre têm uma particularidade. Diferente do que acontece nas grandes voltas, 99% das fugas, elas não têm a ideia real de se concretizar, porque é muito difícil, o pelotão é mais organizado, etc. Nas provas clássicas, pode ser diferente. É muito comum nas provas clássicas você ter uma fuga prematura com chances reais de ter um bom resultado. Quando que a prova efetivamente começou? Se eu não me engano, no início ou no final da 8ª sessão de gravel. O Greg Van Avermaet começou a imprimir um ritmo muito forte. Ele foi um dos protagonistas para criar uma seleção de pelo menos 15 nomes importantes que teriam chances reais de ganhar a Estrada Bianchi. Ao longo desse momento que tinha essa seleção, a fuga foi sendo absorvida, mas aí todos os olhos já estavam voltados para todos esses nomes que tinham interesses reais em ganhar. Faltando 26 quilômetros, o Fuglsang, ele fez uma movimentação super agressiva. O primeiro cara a responder de forma imediata foi o Van Aert. Ele é do Cyclocross, ele competiu ano passado, mas esse é o primeiro ano que ele está focado no ciclismo de estrada, né? E a melhor forma de fazer essa transição são em provas clássicas, porque o cara se sente em casa ali num terreno de gravel que tem alguma relação com o cyclocross. Na verdade não tem absolutamente nada a ver, mas só para criar um contexto. Quem respondeu de forma imediata ao Fuglsang foi o Van Aert. Quando o Alaphilippe percebeu, ei, esses dois caras que estão saindo ali, esses caras podem dar trabalho, porque o Van Aert, ele foi terceiro ano passado. O Fuglsang tem a qualidade do Fuglsang, ninguém tem dúvida. E o Alaphilippe, como ele saiu um pouco mais tarde, ele teve um certo trabalho para encostar nos dois. Encostou nos dois, daí nós tínhamos 3 ciclistas contra um grupo super seleto. Os 3 na frente, o mais ativo, sem dúvida nenhuma, era o Fuglsang. E o Alaphilippe, inteligentemente, ele ficou, dos 3, ele é o que estava mais guardado. E é um dos mais fortes. O resumo da história é que faltando talvez 13 quilômetros, o Fuglsang fez um novo ataque. Só que desse novo ataque, quem conseguiu se manter junto foi o Alaphilippe numa posição meio estou na sua roda. E o Van Aert sobrou um pouco. Eles foram indo em direção
a linha de chegada, o Funsson continuava sendo mais ativo, o Funsson forçou ali na última subida, só que nisso o Van Aert, quando começou o jogo de interesse entre Funsson e o Alaphilippe, o Van Aert conseguiu encostar. Só que o cara ficou um tempo pedalando sozinho para fechar. Em vez de chegar e ficar, ou ele quis mostrar segurança, ou ele achou que estava se sentindo bem, daí o cara pega e me faz um ataque. Só que daí o Alaphilippe, que já estava mais ativo ali nos quilômetros finais, ele conseguiu responder junto com o Funsson, e no final das contas o Alaphilippe ele conseguiu sobrepor a situação, a etapa. A percepção que eu tive é que ele foi muito mais estratégico, ele estava tão forte quanto o Funsson, mas o Funsson ele trabalhou muito mais. O Alaphilippe, como a Quick-Step é muito forte, tem várias opções, então a Quick-Step sempre tem essa tranquilidade de mandar um ciclista para frente, e aquele ciclista ele pode jogar mais, porque ele sabe que ele pode fazer o cara se desgastar. Se ele não ganhar, vai ter alguém atrás da Quick-Step que tem a chance de ganhar. A Quick-Step ela tem conseguido construir esse cenário de trabalho perfeito em equipe, de ter um ciclista na frente. Esse ciclista ele não precisa se comprometer em trabalhar junto, porque ele sabe que a função dele ali é desgastar quem está na frente para aumentar a chance dos caras que estão atrás. Os caras da Quick-Step que estão atrás, por sua vez, eles também não têm a obrigação de fazer força porque tem um cara na frente. Então a Quick-Step ela tem vantagem na frente e atrás. Por isso tem se tornado tão difícil conseguir ganhar dos caras, né? Porque eles têm um cenário perfeito. Eles têm ciclistas com ótimo valor individual, e esses ciclistas individualmente gostam, sabem trabalhar em equipe. E aí como que você vai competir contra uns caras desses? Impossíveis. Em relação ao... Obviamente o Funsson ali no pódio era o que estava com uma feição de frustração. O Van Aert, ele terminou em terceiro ano passado também, mais ou menos com o mesmo comportamento. Eu acho que é uma questão de time, de descobrir como competir com esses caras que são muito mais estratégicos do que ele estava acostumado com a estratégia do cyclocross, que é completamente diferente. Mas qual que é a opinião de vocês sobre o que aconteceu? O Strada Bianchi tem se tornado uma prova muito bacana e desejada. Eu acho que é isso. Tchau, bons treinos aí para vocês. O lugar é bem bacana. Parece Strada Bianchi, ó. O barulhinho.